Senhor presidente, vou começar minha fala no dia de hoje fazendo uma citação de Kennedy. Aspas. Na guerra, Deus é lembrado e o soldado é reverenciado. Passada a guerra, Deus é esquecido e o soldado é relegado. Pois bem, travamos aqui na semana passada, há 63 dias nesta casa, um verdadeiro embate com propositura, com propostas para se defender os soldados. Mas muito esqueceram dos policiais, esqueceram dos bombeiros, que na hora da guerra, na hora da cidade, nós os reverenciamos. Mas passado a guerra, os relegamos, como disse Kennedy aqui. No último dia 11, à tarde, no Parnamirim, em frente a um hospital, aqueles que fizeram tanta força para dar as costas aos policiais, sentiram o que é a insegurança pública, sentiram a necessidade de se ter o soldado deputado Jair Regis. E fica cada vez mais comprovado que a insegurança pública no estado de Pernambuco, o deputado Joãozinho Tenório, está totalmente sem controle, onde nem mesmo o carro que serve a vice-governadora do estado, nem mesmo os seguranças da vice-governadora do estado têm segurança nesse estado de Pernambuco. Um elemento com arma em punho atenta contra a segurança da vice-governadora. E se os policiais militares não estivessem atentos, não estivessem armados, hoje serviriam como estatística da violência no estado de Pernambuco. Caso, inclusive, similar ao que ocorreu, o deputado Antônio Moraes, com aquele juiz lá que saía de uma caminhada lá em Candeias, que, numa tentativa de assalto, ele não parou e foi desferido alguns tiros contra o carro dele e o atingiu na nuca. Pois é, essa é a realidade que vive o estado de Pernambuco. Neste mesmo caminho, a gente vê um total silêncio do governo do estado. Mas, hoje, os grupos de policiais são tomados com a notícia de que os policiais que interviram naquela ocorrência agora estão sendo submetidos, deputado Isaías Regis, a um inquérito policial militar e uma sindicância. E o agressor, que foi preso em flagrante, conduzido à delegacia e, ao comparecer à audiência de custódia, foi liberado. Mais uma vez, a gente vê o silêncio, quanto é relegado, esquecido o soldado. Não se tem uma voz de ninguém do governo do estado em defesa daqueles que atuaram em defesa de si próprio e da própria governadora. Muito pelo contrário, estão sendo agora submetidos a uma investigação que podem ser punidos, desde punição disciplinar até sanções penais. Enquanto que um outro que estava em via pública, caminhando em via pública, com arma em punho, faz a escolha do carro da vice-governadora, tem um histórico enorme
aqui de passagem pela polícia, inclusive exatamente porte ilegal de arma e roubo, vai para uma audiência de custódia e recebe a liberdade. E o que é mais grave, é posto em liberdade sem sequer pagar fiança. Eu pergunto, onde está a governadora? Onde está a vice-governadora? Nem uma palavra de apoio, nada em favor daqueles que estavam ali prontos, com o risco da própria vida, para defender a vice-governadora, que também está em silêncio, e a própria colega de campanha e de trabalho, a governadora também não fala. É desse jeito que está a situação da segurança pública no estado de Pernambuco. O deputado Antônio Moraes bota a mão assim na cabeça, eu acho que ele está dizendo, aí eu vou fazer feito Lula, que queria saber o que é que o Caramelo estava pensando em cima do telhado. Mas eu acho que Vossa Excelência deve estar pensando assim, se fosse eu o secretário de Defesa Social, se fosse eu o chefe de polícia, e tivesse policiais sob minha responsabilidade, reagido, e eu estar vendo hoje, sentado na minha cadeira, quem atentou contra a vida de meus policiais está solto. Nenhuma fiançazinha pagou. E os meus policiais, aos quais eu tenho que estimular, mandar eles para a rua, reagir, prender, defender a vida das autoridades, vão voltar para cá para serem ouvidos, Diogo Moraes, e terem agora que se defender. Está difícil. Eu acho que a gente vive hoje um verdadeiro conflito, e tudo o que a gente vive cada vez mais leva ao descaminho de uma gestão que bate cabeça, que não sabe como lidar nem com a lei, nem na gestão da segurança pública. Mas eu concedo a parte ao deputado, líder ainda do governo, não? Ainda é o líder? Eu nem sei. Ah, sim. Eu concedo a parte da Vossa Excelência. Já tiraram, né? Estão tirando em jornal. Não sei, né? Não sei, né? Acho que Vossa Excelência, não recebi acho que nada. Vossa Excelência está tão desprotegido quanto os policiais. Veja bem, Feitosa, eu acho que Vossa Excelência está um pouco equivocado nessa questão da governadora, porque ela está agora na CEPLAG, reunida com todo o staff do Todos pela Segurança, e eu acho que ela vai tomar alguma providência em relação a todos os casos que estão acontecendo em Pernambuco. Eu acredito muito que nós estamos facilitando. Eu não posso dizer que está tudo bem, porque na minha região também estão reclamando da segurança pública. E isso não é bom para o Estado, não é bom para o desenvolvimento econômico, não é bom para essas coisas. Segurança pública é prioritário em qualquer lugar do mundo. Agora, tem certas seguranças públicas pelo Brasil afora que nós não podemos permitir que aconteça isso. Eu sei que esse bandido foi para uma audiência pública que não tem nada a ver com o governo do Estado, é judiciário, e foi solto. E assim, quem inventou essa audiência pública, essa audiência de custódia, quem inventou isso, eu não sei quem foi, mas eu vou te falar uma coisa, é o pior negócio que fizeram na justiça brasileira. Foi um dos piores negócios que fizeram na justiça brasileira. Foi essa tal audiência de custódia. Porque sai o bandido, o policial muitas vezes não pode nem segurar, nem botar a mão em cima dele. Porque se ele disser ao juiz, a primeira coisa que o juiz pergunta é: ele fizeram alguma coisa com você? Mas não pergunta se o bandido fez alguma coisa com os policiais. Então, o judiciário, eu acho que nós temos que dar um jeito
de acabar com essa audiência de custódia, porque está demais. Porque num caso desse, esse cara com essa ficha que você está falando aí, aqui para nós, era para estar na penitenciária, para ir para a penitenciária, não era nem para ir para a cadeia, não, era penitenciária direto. Isso nós não podemos mais suportar num país tão que não é Pernambuco, a violência está grande em todos os lugares que a gente está ouvindo isso, a gente está vendo. Você vê o cara num carro de luxo matar um pobre coitado que estava em São Paulo fazendo Uber. Aquilo é matar também. Aquilo é matar também. Aquilo é homicídio. E eu quero lhe dizer isso, a governadora de Pernambuco, ela está, nesse momento, reunida e tem razão, tem que tomar as providências, aconselho para que ela tome as providências o mais rápido possível nessa relação da nossa segurança pública, por falta também, Feitosa, de colegas seus policiais, que diminuiu o número muito em Pernambuco. Muito. Nós temos hoje uns 15 mil na ativa. Uns 15 mil policiais, Feitosa. Em 94, Joaquim Francisco tinha 17 mil, com 4 milhões e meio de habitantes. Hoje tem 10 milhões de habitantes, nós só temos 15 mil. Então tem que fazer concurso, como ela está fazendo, e acredito que a governadora vai dar a solução à nossa segurança pública o mais rápido possível. Deputado Zé Regis, vou incorporar parte do aparte de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência faz uma crítica realmente a essa invenção que é a audiência de custódia. Vou reforçar aqui que o meliante, que eu não vou dizer aqui o nome dele, por uma questão de princípios, mas ele tem a ficha dele, Renato. 1, 2, 3, 4, 5, frente e verso. É a ficha dele. Inclusive com repetições do mesmo crime. Agora, deputado Isaías Regis, o que Vossa Excelência acredita, o povo de Pernambuco também acreditou. Mas a gente está há 1 ano e 5 meses de governo. O mais rápido possível foi para ontem, não é para amanhã. E o que eu reforço aqui é que a governadora não relegue os policiais, que agora estão sendo submetidos a um inquérito policial. E quem atentou contra a vida deles? Tem imagem. Ele vai passando na rua, deputado Edson Vieira, tira dentro da sacola uma arma e aponta para a viatura onde estão os 2 policiais. Se é Vossa Excelência que está ali na porta do prédio, esperando seu filho ou a sua esposa, nossa colega Alessandra, era a sua hora, no mínimo você perdia o carro, no mínimo. E o silêncio do governo de Estado, fazer uma reunião agora, mas nada, nem mesmo para dizer isso que o líder, ou o ex-líder disse, o relegado também, para dizer, para ligar, como fez o Ronaldo Caiado em um determinado momento, foi a público e discordou da posição de um membro da magistratura. Eu não estou aqui pregando a desunião de um lado e de outro, mas é preciso que a Polícia Militar, que a Polícia Civil, que nós da sociedade assistamos a uma atitude. O que não se pode é ver isso. Um meliante, as imagens daqui a pouco vai circular por aí, o Diogo Moraes. Ele aponta a arma contra os policiais, atira contra os policiais, depois sai correndo, os policiais vão atrás, e os policiais hoje é que estão respondendo. Ele, logicamente, está respondendo, mas foi colocado em liberdade. Isso é muito grave, mas eu concedo a parte ao nosso deputado Renato Antunes. Obrigado, Feitosa. E é importante essa casa se pronunciar sobre essa matéria, e aqui fica a solidariedade desta casa a esses policiais, quer sejam militares ou civis, que estavam fazendo a segurança constitucional para a vice-governadora, mas ali poderia ser qualquer um, qualquer pernambucano e pernambucana. E está difícil ser policial no Brasil hoje. Essa audiência de custódia, como foi falado pelo líder Isaías, realmente eu não sei quem criou, mas ela é constitucional. Mas ela hoje é um amparo para os bandidos continuarem e a justiça se mostrando cada vez omissa do seu papel.
E eu não queria aqui fazer uma crítica, eu só discordo, Feitosa, em parte do seu pronunciamento, que eu acho que é muito importante, acho que é bom a gente concordar e discordar também. Eu não quero atribuir a culpa ao governo A, ao governo B, a falta de omissão, não. Mas eu queria me dirigir diretamente a quem deu essa sentença, ao juiz. A sentença de custódia, a audiência de custódia, ele é o momento onde a pessoa que foi presa em flagrante, ela é apresentada e ouvida por um juiz ou juíza. Então, isso tem a ver com o poder judiciário. E eu queria entender, né, e não estou aqui para julgar a competência do juiz, mas o que se passa na cabeça de um juiz ou de uma juíza, que eu também não sei quem foi, de dar uma liberdade provisória ao indivíduo que atirou. Ninguém dispara uma arma de fogo, Feitosa, sem ter intenção de matar. Então, no mínimo ali, foi uma tentativa de homicídio. Poderia ter sido e foi contra a Priscila Krause, poderia ser contra mim, contra você, mas poderia ser para a dona Zezinha. E simplesmente essa audiência de custódia está soltando o bandido. E o policial, que muitas vezes arrisca a sua vida, muitas vezes não, toda vez que vai à rua ele está arriscando sua vida, fica nessa indiferença, infelizmente, que está previsto na nossa Constituição, onde dá ao bandido a possibilidade de se explicar. Se explicar o quê? Se você tem uma arma na mão, já está errado, porque no mínimo não tinha porte de arma. Tem essa ficha que Vossa Excelência já trouxe aí para a gente, recheada. E a justiça soltar um bandido desse é brincadeira. Então fica aqui a nossa solidariedade a esses policiais. Tenho certeza que mesmo com inquérito ou sem inquérito, eu não sabia da natureza do inquérito, espero que não haja, mas se houver, mostra aí que a impunidade no Brasil realmente vale a pena. Porque o policial prende em flagrante, vai à justiça e solta sem pé e sem direito. E o que a gente vê hoje, infelizmente, é o trabalho em vão da polícia, se arriscando para, infelizmente, no outro dia, um juiz ou uma juíza, de forma monocrática, amparado na Constituição, perguntar se ele foi bem atendido, se ele teve quebra dos direitos humanos, e não prende o infeliz que atentou contra uma vida humana. Então, lamento e concordo com Vossa Excelência e parabenizo por trazer esse debate de forma republicana. O senhor aí traz aí as críticas ao governo que não se pronunciou, também não tenho notícia se pronunciou ou não, mas concordo com Vossa Excelência que está difícil ser policial no Brasil. E a gente precisa, sim, dar voz a esses homens que saem para defender a nossa integridade física e, pelo contrário, estão sendo apunhalados com o inquérito policial porque estão cumprindo o seu papel. Incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência e vou ler trecho da decisão do deputado Isaías Regis. No entanto, não há nos autos nenhum elemento que indique ser o autuado um risco à garantia da ordem pública, caso seja solto, o que se revela pela própria dinâmica do delito. Não há indício de qualquer contumácia de monta capaz de revelar o perigo de sua liberdade. Vai mais adiante. Por fim, apresenta a seguinte decisão. A presente decisão tem força de alvará de soltura, que, assinado pelo autuado, já servirá de termo de compromisso, remetendo-os às forças policiais onde o autuado encontra-se custodiado, devendo ser posto imediatamente em liberdade. É isso. Então, não tem risco à sociedade, porque ele não acertou os tiros. E o que ele estava fazendo na rua com uma arma e aponta para um veículo no intuito de quê? De brincar? Claro que esse elemento ali ele não teve a fatídica oportunidade de levar alguém a óbito ou de ferir. Então, esse elemento não pode estar em circulação. Agora, no mesmo caminho, a gente vê também uma omissão muito grande do município aqui do Recife, onde foi aprovado uma indicação do líder da oposição, o vereador Alcides Cardoso, do PL, com 15 votos favoráveis a 6, para que a Guarda Municipal do Recife seja armada. É a única guarda, deputado, é a única guarda de capital do Nordeste que é desarmada. E aí, nós estamos em vias de ter eleições municipais e é preciso, sim, que haja uma corrente em favor dos pernambucanos, dos recifenses, de todos nós. É preciso que esse assunto seja tocado aqui na casa também nessas eleições.
Não pode esse silêncio por parte do governo do Estado, não pode o governo do Estado, sobretudo a vice-governadora e a governadora dar as costas aos policiais, não dá uma palavra em sua defesa, não dá uma palavra de agradecimento, não pode também não atuar de maneira como chefe de um poder e fazer um contato com o poder judiciário. Espero que já tenha feito, porque a impressão que se passa é aquilo que eu digo, é salve-se quem puder. E o policial que atuou está sendo responsabilizado. Então é preciso que a gente venha a cada dia, mais vezes, discorrer sobre o que está acontecendo no estado de Pernambuco com relação à segurança pública. A prefeitura faz de conta que nada tem a ver com isso, tem sim, porque até num vídeo que eu fiz cobrando segurança, num dia de domingo, ensolarado, onde todas as famílias de pernambucanos e recifenses estavam lá na praia, não tinha um guarda municipal e só tinha um policial. A gente vê uma ação dessa, as lideranças do nosso estado não se pronunciam, e a gente vê um meliante solto, sem pagar uma fiança, e o silêncio de todos. E mais uma vez, o soldado sendo abandonado, relegado, esquecido. E o que é pior, responsabilizado. E que se não fosse a atuação dessa casa, Romero Albuquerque, a nossa atuação, não existia sequer apoio jurídico para defendê-lo. Mas nós tomamos providências aqui e pedimos à Defensoria Pública que colocasse defensores públicos a serviço dos policiais. Pois é, eles agora, é isso que eles devem estar fazendo agora, deputado Ninenoque. Depois de defenderem o patrimônio do Estado, uma viatura, depois de defenderem as suas vidas, depois de defenderem até que minutos antes, eles não estavam ali parados naquele prédio, ou em frente a um salão de beleza, para eles cortarem o cabelo. Não era deles, nem era dos familiares deles. Era da própria vice-governadora ou alguém da família dela. Vamos ser coerentes. O deputado S. Vieira está pensando igual o Caramelo também, é? Cuidado, que Caramelo é bicho pensador. Então, não era à toa. Então, eles estavam ali, era para defender em serviço, deputado Romero Albuquerque. Eles estavam a serviço da Casa Militar e a serviço da segurança da vice-governadora. E aí um fato desse ocorre. Ninguém se pronuncia e os policiais estão sendo responsabilizados em inquérito, e o meliante solto. Qual é a impressão que se passa para a população? Qual é a impressão? E numa tarde de sábado, num bairro extremamente populoso. É isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado.